Mas amém, irmãos, glória a Deus. Nós estamos aqui na sequência de ministrações. Pare de se sabotar, e eu sei que Deus tem falado conosco. E eu creio, através da Bíblia, à luz da palavra, que tudo aquilo que o Senhor tem feito nos nossos dias e colocado nas nossas mãos são coisas grandes. O Deus a quem nós servimos é um Deus de coisas grandes. O que o céu tem liberado sobre a minha e sobre a sua vida são coisas grandes. E o prazer do nosso Pai é que nós vivamos a plenitude de tudo aquilo que Ele liberou. De tudo o que Jesus conquistou na cruz, em todas as áreas da nossa vida. Aonde você olhar e ver que existe uma necessidade, que existe falta de algo, possa saber que ali o Senhor quer operar algo. E através da sua vida. Então, nós nos colocamos na posição de vaso de Deus para que, eu estava orando ali no momento do louvor, que o Senhor venha usar as nossas vidas para tocar a história do nosso país. Para que nós venhamos consagrar o melhor dos nossos dias, o melhor do nosso tempo, para viver de fato a transformação em todas as áreas da nossa nação, no nome de Jesus. Amém? Então a história, a palavra de hoje, ela tem essa base: para de se sabotar. E o título da mensagem é Atire até a última flecha, baseado em Reis, 2 Reis, capítulo 13. Alguns de vocês receberam aí um resumo do que nós vamos falar aqui nessa noite. A tabela, dá para a gente colocar a tabela aqui dos reis na tela? Só para a gente, acho que o James mandou de manhã, né? Aqui está a tabela de alguns dos reis que nós vamos falar, dos reis de Israel. 2 Reis, capítulo 13, vai contar a história, vai começar com Jeoacás e vai falar de Jeoá, seu filho. A gente sabe que ali, quando o reino de Israel foi dividido, depois de Salomão, foi dividido entre o reino de Israel, as 10 tribos do norte, e o reino de Judá, as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. E o reino de Judá seguiu a dinastia de Davi, e o reino de Israel, as pessoas foram se desviando de Deus. Nós vamos ver aqui algumas expressões que vai falar de Jeroboão, primeiro, filho de Nebate. Ele foi o primeiro rei de Israel, e ele foi um rei pecaminoso. Ele começou bem, mas terminou mal. E tem na história de Israel alguns reis que começaram bem, mas depois terminaram mal, acabaram saindo da direção de Deus. Então, 2 Reis, capítulo 13, vai começar falando aqui de Jeoacás. Jeoacás, ele não é da linhagem de Acabe. O filho de Acabe foi Jorão, mas Jeú, que era o seu capitão, Acabe e Jeosafá eram amigos, e a gente vê aqui que Acabe era um rei mau, marido de Jezabel, e Jeosafá era um rei bom. E Jeosafá, irmãos, eu gosto da história de Jeosafá, que ele tinha um segredo. Sempre que ele ia para uma batalha, os levitas iam na frente. Ele colocava jejum, ele era um rei que tinha temor a Deus, era próximo de Deus. Eu quero contar esse sumário aqui, porque Israel e Judá ficavam brigando entre si. E enquanto eles estavam brigando entre si, eles não entendiam que a Síria era o verdadeiro inimigo naquela ocasião. Ben-Hadad e Azael, quando a gente lê a história deles na Bíblia, a gente entende que era a personificação do inimigo. E eles agiam ali no plano de fundo para destruir tanto Judá quanto Israel. Em alguns momentos, Judá e Israel se uniam e combatia a Síria. Em alguns momentos, os irmãos ficavam um contra o outro. Mas eu quero frisar aqui que a história de Israel, a gente vê que a maioria dos seus reis foram reis maus. E quando a Bíblia vai chegar aqui em Jeoacás, que nós vamos começar a ler, e em Joás, a gente vai entender que Joás, ele veio de um problema familiar. Jeoás, ele veio de um contexto familiar, ele veio de um contexto onde ele não tinha conhecimento de Deus, não tinha temor de Deus. Ele não conhecia a palavra. E qual o problema que ele não conhecia a palavra? Qual é o problema que ele não tinha intimidade com a ambiência espiritual? Que quando a palavra profética foi liberada, ele não entendeu. E porque ele não entendeu, ele não foi intenso na palavra profética, naquilo que Deus liberou. Então Acabe teve seu filho Jorão, enquanto isso Jeosafá estava lá do outro lado. Jeosafá era amigo de Deus, mas Jeorão, que foi filho de Jeosafá, ele foi um rei mau. Porque ele foi um rei mau? Porque ele casou com a filha de Acabe, e ele seguiu os caminhos de Jezabel. E o filho de Jeorão foi Acasias. Acasias, rei de Judá, foi amigo de Jorão. Mas entrou Jeú na história, e Jeú era um capitão do exército de Israel. E Jeú depôs Jorão e Acasias, matando os dois, e assumindo o reino de Israel. Jeú, ele começa trazendo ali uma certa correção no reino de Israel, por isso que ele começa bem. Ele tira os profetas de Baal, ele santifica o povo, ele começa bem, mas depois a Bíblia vai dizer, e nós vamos ler aqui, que ele vai para os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que foi o primeiro rei de Israel pecando.
Jeoacás foi filho de Jeú, ele segue os caminhos do seu pai, e Jeoás, filho de Jeoacás, também segue os caminhos do seu pai, um caminho de pecado. Jeroboão II foi seu filho. Do outro lado, Jeorão, filho de Josafá, é mau. Acasias segue os caminhos do seu pai, também se desviando da presença do Senhor. Mas a história de Acasias ela é interessante, porque quando Jeú depõe o rei Acasias junto com Jorão, Atalia, que é a mãe do rei Acasias, mata os seus netos, que são os filhos do rei Acasias, e Atalia, ela assume o trono e ela passa a reinar. Mas como o Senhor ele sempre tem um plano sobre essa situação, Joás era um filho de Acasias, e ele tinha nesse momento 1 ano de idade. E a sua ama, a sua criadora, esconde ele no templo, e fica lá até os 7 anos de idade. E quando Joás tem 7 anos de idade, aquela sua criadora, ela traz eles para os anciãos de Israel, e fala, olha, aqui está o seu rei. E aí ele com 7 anos assume o trono. E ele assumindo o trono com 7 anos, o sacerdote Joiada começa a ser o tutor dele e o discipulador dele. Então ele é um rei bom que restaura a ordem de Israel. Ele não restaura 100%, mas ele restaura uma boa parte. E depois, quando ele morre, entra Amazias na história. Amazias foi um rei bom, que segue os caminhos do seu pai. Porém, Amazias tinha um problema, e o problema de Amazias era Jeoás. Jeoás se opõe a Amazias de uma forma cruel. E Jeoás vence e depõe Amazias, até que o seu filho Azarias assume o trono. E nesse contexto aqui, irmãos, eles perderam a dimensão de que o verdadeiro inimigo estava do outro lado, a Síria, Ben-Hadad. Então, enquanto um estava combatendo o outro, o inimigo estava trabalhando. Enquanto um estava tentando contra o outro, o inimigo estava trabalhando, e a obra de Deus ela não estava avançando naquele lugar. E aí entra 2 Reis capítulo 13, onde nós vamos ler agora. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, que era esse aqui, Joás, filho de Acasias, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e não se apartou deles. Como eu disse, Jeroboão foi o primeiro rei de Israel depois da divisão. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mãos de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, por todos aqueles dias. A história aqui de Hazael também é uma história interessante, porque o profeta Eliseu profetiza sobre a vida de Hazael, que Ben-Hadad morreria e que Hazael se tornaria rei. Mas toda essa história aqui é interessante, irmãos, porque sobre todas essas 3 nações estava o profeta Eliseu, liberando a palavra, trazendo conselho. Isso me faz lembrar hoje que é um dia de eleição, irmãos, que o trono do nosso Deus está acima de toda situação e de toda circunstância. Nós vamos ler aqui na história que os 3 reis, ou os reis das 3 nações, todos eles temiam a palavra de Deus por intermédio do profeta Eliseu. E todos eles iam pedir conselhos com o profeta Eliseu. E continuando aqui, por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou nas mãos de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor o ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com o que fez Israel pecar. Porém ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Israel. Eles estão todos aqui. Filho de Jeoacás sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. E fez novamente o que era mal aos olhos do Senhor, e não se apartou de nenhum dos seus pecados, de Jeroboão, filho de Nebate, com o que fez Israel pecar, porém andou neles. Ora, os mais dos atos de Jeoás e tudo quanto fez, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. A morte de Eliseu.
versículo 14. Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros. Como eu disse aqui, irmãos, Jeoás foi um rei que nunca deu ouvidos à voz profética. Mas no momento que Eliseu estava para morrer, ele reconheceu a autoridade de Eliseu. E quando ele fala para Eliseu essa expressão, que é uma expressão que eu gosto muito, o carro de Israel e seus cavaleiros, ele está falando para o profeta Eliseu: você é como o exército de Israel, você é o protetor, você é o defensor de Israel. Você é o próprio exército de Israel que nos dava livramento. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas, e ele tomou um arco e flechas. Então, depois dessa introdução, eu quero necessariamente entrar na palavra de hoje. Como eu disse aqui, irmãos, todas as vezes e tudo aquilo que o Pai tem para as nossas vidas são coisas grandes. Mas sempre que o Pai coloca algo grande nas nossas mãos para a gente fazer, aparecem oposições de todos os tipos. Quando Neemias estava construindo a muralha, apareceu Tobias e Sanbalate tentando distraí-lo. Tobias e Sanbalate, ele tem uma sequência. Primeiro ele começa a oferecer algo. Ele fala: olha, vem, vamos conversar, vamos negociar. E Neemias fala: eu estou em uma grande obra e não posso parar. E quando eles veem que Neemias não dá atenção para aquela distração, eles começam a ameaçar. Eles começam a falar: vou invadir, vamos invadir. Primeiro eles começam a desqualificar Neemias. Eles começam a falar: você não é de nada. Você não tem o chamado, o teu Deus não vai te livrar, Deus não é na sua causa. E todas as vezes que Deus coloca algo grande nas nossas mãos, o inimigo começa dessa mesma forma. Primeiro, tenta te distrair. E se você não der atenção para a distração, ele vai tentar te desqualificar. Quantos de nós não nos sentimos bom o bastante para a realidade que nós estamos vivendo? O pessoal até tem um nome para isso, né? Síndrome do impostor, se não me falha a memória. Quantas pessoas não se sentem bem o bastante para a porta que Deus já abriu? Ou para as promessas que Ele tem liberadas sobre a sua vida? E quando a gente não se sente grande o bastante por causa do que o inimigo está falando, tentando nos desqualificar, tentando colocar culpa, tentando colocar condenação, falando que você não é santo o suficiente, que você não foi perdoado o suficiente, que a sua família não conseguiu, que nenhum dos seus antepassados conseguiu, e por que agora você vai conseguir? Então ele tenta desqualificar o teu chamado, desqualificar a tua história e desqualificar a obra de Cristo na sua vida. Ele tenta isso comigo e ele tenta isso com você. E se ele não conseguir te desqualificar, ele vai para a ameaça. E aí ele vai falar: eu vou te destruir, eu vou acabar com a sua família, a sua história não vai prosperar, e a decisão ela vai ser sempre nossa. Ou ouvir a voz do Pai e as suas promessas, ou ouvir a voz do inimigo e as suas ameaças. Mas a decisão, ela vai ser sempre nossa. Mas se Deus colocou algo grande nas nossas mãos, pode ter certeza que esses três cenários vão acontecer. Ou a distração, ou a desqualificação, ou as ameaças. Na tentativa de te paralisar. E aí no versículo 15 disse, e Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas, e tomou um arco e flechas. As flechas aqui, irmãos, como eu disse aqui, falei toda aquela história no começo, para a gente entender que Jeoás não era um homem espiritual. Jeoás, ele não aprendeu com a sua família, ele não aprendeu dentro de casa, ele não tinha um discipulador, ensinando e mostrando o que era de Deus e o que não era de Deus. Porque o que aconteceu aqui em 2 Reis, capítulo 13, foi um ato profético. Ele foi até um profeta, ele foi até a cobertura espiritual dessas três nações. Ele foi até a cobertura espiritual daquela circunvizinhança. E esse profeta, ele começa a dar uma direção para a vida dele, mas ele não entendeu. Eu diria que nesse momento ele estava com os ouvidos espirituais agravados para não discernir. Para não discernir o que viria a partir daquele momento, que foi um ato profético. Que aquelas flechas, aquele arco, ele tinha um símbolo no mundo espiritual, que é o que nós vamos falar aqui nesta noite. A simbologia. Mas o que eu acho interessante, irmãos, dessa história, o que eu gosto nessa história, apesar do passado, apesar do histórico, todas as vezes que nós nos achegamos a Deus com o coração sincero, o Senhor tem uma resposta para a nossa causa. Todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, disposto a recomeçar, disposto a entregar a nossa vida e o nosso coração, o Senhor, Ele está de braços abertos, disposto a transformar a nossa história. O Senhor, Ele sempre vai ter flechas para que nós atiremos. O Senhor, Ele sempre vai colocar na nossa aljava um plano, uma solução, uma estratégia, porque o nosso Deus é rico em misericórdia e tardio em irar-se. O nosso Deus, Ele é grande em misericórdia. E aquelas flechas que o profeta Eliseu pede para Jeoás tomar nas suas mãos eram flechas espirituais.
Ele estava falando de coisas espirituais, eles não estavam falando de coisas da carne. As flechas são armas espirituais que o Senhor nos dá para nós vencermos as batalhas. Nós já sabemos que esse rei, ele não era plenamente temente a Deus, mas ainda assim, a graça de Deus alcançou a vida dele, e Deus tinha uma resposta para a vida dele. Deus, ele sempre tem uma resposta quando nós buscamos com o coração sincero. O rei Jeoás, ele não estava nos seus melhores dias, mas ainda assim Deus tinha uma resposta para a vida dele. Quando ele se chegou a Eliseu, ele veio de um contexto de pecado, ele estava lutando contra Amazias, ele não estava vendo que o seu verdadeiro inimigo estava entrando, ele não estava vendo que ele estava debaixo de uma apostasia, debaixo de uma sonolência espiritual, e debaixo do pecado, mas Deus queria dar livramento para o seu povo. Deus tinha para esse rei as flechas de um novo tempo. Nós vamos entender aqui que foram flechas de livramento, flechas de libertação e flechas de vitória. Continuando aqui, irmãos, versículos 16 e 17. Então disse ao rei de Israel, Eliseu disse ao rei: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre a mão do rei. E disse: abre a janela para o oriente. Esse abrir a janela para o oriente tem uma causa que nós vamos ver aqui na sequência. E atirou e abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou e disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Essa aqui foi a primeira flecha que o profeta Eliseu pede para o rei atirar. A primeira flecha foi a flecha da direção, foi a flecha do alvo. A primeira coisa que o Senhor fez para o rei Joás foi restabelecer as prioridades e a direção. Foi trazer para o coração dele quem era o verdadeiro inimigo, contra quem ele tinha que combater, o que ele tinha que fazer. Essa foi a primeira flecha, a flecha da direção. Sempre que o Senhor se levanta para liberar uma palavra sobre as nossas vidas, a primeira coisa que o Pai faz é nos dar uma direção, é nos dar um alvo. A indicação da direção, ela mostra intencionalidade no propósito. A definição clara das batalhas que nós devemos lutar, porque nem todas as batalhas são para nós. Então a primeira coisa que o Senhor faz é para o Oriente, em direção obviamente ali à Síria. A Síria ficava no Oriente. Uma coisa interessante, irmãos, dessa história é que flechas foram feitas para serem lançadas. Uma flecha na aljava, ela não tem valor. Eu quero dizer que você também é como uma flecha do Senhor, você é como uma flecha na mão do valente no meio desta geração. Deus, ele te levantou na terra para te lançar, e ele colocou na sua aljava diversas flechas para você lançar. Uma flecha na aljava, ela não acerta o alvo. Ela não tem valor. Deixa eu entender um pouco melhor aqui. Um projeto que está no nosso coração, mas que a gente não traz à existência, que a gente não implementa, ele não tem valor. Um ministério que está queimando no seu coração, se você não trazer ele à realidade, ele não vai ter eficiência, ele não vai ter resultado, ele não vai ter valor no mundo espiritual. Um dom que o Senhor liberou sobre a sua vida, se você não usar para abençoar alguém, para tocar alguém, é como uma flecha na aljava, ela não provoca um resultado. As flechas não foram feitas para ficar nas aljavas, as flechas foram feitas para serem lançadas. A voz profética, a palavra que o Senhor colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida, a graça que o Pai derramou sobre a sua vida, é para ser lançada sobre esta geração. Aquele rei estava ali com a sua aljava cheia de flecha, e agora começa a vir a direção de Deus sobre a vida dele. As flechas, irmãos, é o Senhor que coloca, é o Senhor que dá, mas a decisão de lançar ou não, ela sempre vai ser nossa. E por isso esse texto ele está alinhado com o tema: pare de se sabotar, não sabote a sua história. Porque às vezes nós estamos com flecha nas nossas aljavas, e vem uma série de contextos que nós vamos ver aqui. Vem medo, vem insegurança, vem traumas, vem situações para nós não lançarmos as nossas flechas. E o Senhor, ele tem flechas para as nossas vidas que vão acertar os alvos, no nome de Jesus. Nós também podemos lançar flechas na direção errada, e eu vou falar mais para baixo, e essa decisão também é nossa. A flecha, ela também tem um propósito. Flechas não são para se atirar para todo lado, sem foco, sem direção. Palavras não são para se lançar. A semana passada eu tive uma experiência muito ruim, da minha parte comigo mesmo. Eu liberei uma palavra sobre a vida de um amigo, e eu tentei me fazer entender com todo amor e carinho, mas ele recebeu aquela palavra como uma flecha, só que não esta flecha aqui, ele recebeu como uma flecha
envenenado, eu diria, como um dardo inflamado. E aquela palavra paralisou a vida dele por alguns dias, ou por algum período. E eu não sabia disso. E foi uma palavra simples, eu falei, olha, você precisa tomar uma direção nessa área da sua vida, mas aquilo paralisou a vida dele. Obviamente que eu pedi perdão para ele, porque eu não sabia dessa realidade. Mas aí eu entendi que nem todas as flechas, irmãos, são para a gente atirar para todas as direções, porque nós estamos tratando com os filhos do Senhor. Então, até mesmo as palavras proféticas que a gente libera, e direção e alinhamento, com todo amor e carinho, para a gente não paralisar uma vida, para a gente não paralisar um irmão. Então as flechas do Senhor não são para a gente sair atirando para toda a direção. A gente precisa entender e discernir claramente qual é a direção do Pai e a intensidade que nós vamos lançar cada flecha. No versículo 18 e 19, aí vem outras flechas agora. E disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-as 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então feririas os sírios, até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás o sírio. É como eu disse, Jeoás não tinha entendimento que ele estava diante de uma situação profética e espiritual. Então o rei falou, olha, agora tem a flecha da vitória de Deus sobre a sua vida, agora tem a flecha do livramento. Imagina se eu chegar para você, e der uma direção de Deus para a sua vida, e falar, olha, a flecha do seu livramento, a flecha da sua vitória, é ir falar com esse irmão, ou é fazer uma oração, ou é fazer o jejum, ou é fazer o encontro Vida Vitoriosa. E aí a gente vai entender aqui que tem algumas circunstâncias que a gente pode decidir não ir. Mas se eu falar tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que o seu pai orou, tudo aquilo que a sua família orou, aquilo que vai trazer o livramento de Deus para a sua vida e a vitória ou o milagre que você tem pedido há tanto tempo, depende dessa sua atitude. Você não colocaria toda a intensidade, toda a força, faria com todo o afinco? Porque a gente entende o mundo espiritual. Esse rei, ele não entendeu e ele não conseguiu fazer dessa maneira, com todo afinco. Aquilo que o seu pai tinha orado e buscado há tanto tempo, Deus liberou todas as flechas, mas o rei decidiu não lançá-las. Irmãos, todas as flechas que nós precisamos para mudar a nossa história, já estão na nossa aljava. E quando a gente achar que falta uma flecha, o Senhor vai lá e coloca mais. E quando a gente achar que não foi suficiente, o Senhor coloca mais. O Senhor coloca mais. E o Senhor vai repondo, até que a nossa vitória seja completa. Mas todas as flechas, é o Senhor que dá. A Bíblia diz, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos. O Senhor te escolheu, e Ele te muniu, de ferramentas e de armas e de capacidade sobrenatural no nome de Jesus, para que você vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. Mas esse rei, ele não terminou o que ele começou. E sempre que nós não terminamos o que nós começamos, nós estamos também sabotando a nossa história. Ele tinha lá uma aljava cheia de flechas. Ele atirou 3 flechas. Ele estava cheio de dom, cheio de talento. Irmãos, não tem uma coisa que me entristece do que ver pessoas que são chamadas de potenciais. Cheio de dom, cheio de talento, cheio de capacidade, mas nunca coloca em prática. Nunca rompe, nunca faz acontecer. Debaixo da graça do Pai, porque ele não era um homem espiritual e sem discernimento espiritual, e é comum um homem parar no meio do caminho por diversos motivos. Ele tinha o hábito de não lançar as suas flechas espirituais. Mas eu queria nos trazer para uma reflexão nesta noite. O Senhor, Ele não coloca flechas nas nossas aljavas em vão. Existe um propósito. Ele precisava lançar todas as flechas. Existem coisas, irmãos, e áreas da nossa vida que nós precisamos concluir. Tem algumas situações que o Senhor já colocou nas nossas mãos que nós precisamos concluir. Que a gente precisa ir até o fim. Porque só tem a vitória completa aquele que vai até o fim. Não tem como a gente exigir uma vitória completa, uma bênção completa, se nós paramos no meio do caminho. Se nós lançamos mão de atirar as nossas flechas. Existe um mistério em Ele atirar todas as flechas, porque alguns inimigos precisavam e precisam ser vencidos definitivamente na nossa história. Irmãos, tem lutas que nós não podemos lutar mais. Tem páginas que o Senhor já virou na nossa vida que nós não podemos desvirar mais. Tem gigantes que o Senhor já destruiu, que nós precisamos aniquilar completamente e não deixar eles voltar. Porque se a gente não vencer definitivamente, vai ser uma ameaça para o nosso futuro.
Todo inimigo do povo de Deus ao longo da história que eles não venceram definitivamente, depois voltaram para atrapalhar a história deles. Se o Senhor já liberou sobre as nossas vidas que é um novo nível de santidade, é um novo nível de santidade. Se o Senhor já liberou sobre as nossas vidas que agora a nossa vida é para glorificar o nome dEle, é para glorificar o nome dEle. Se o Senhor já lançou o nosso pecado e o nosso passado no mar do esquecimento e falou das suas obras, eu não vos lembrarei mais. Eis que faço nova todas as coisas. Como a Bíblia diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Existem páginas da nossa vida que nós precisamos virar definitivamente. Existe um passado na nossa história aonde nós não cabemos mais nesse passado. Aonde nós não cabemos mais nesse estilo de vida. Porque o novo de Deus, a graça de Deus, aquilo que está liberado sobre as nossas vidas é muito melhor. Não se compara. Não se compara. Não se compara. Ele precisava atirar todas as flechas porque Deus queria liberar uma vitória completa sobre a vida dele. Irmãos, existem lutas na nossa vida financeira que nós não temos que passar mais. Existem hábitos que a gente tinha no passado e que nós não podemos ter mais. Existem coisas, como o apóstolo Paulo diz, quando eu era menino, eu me comportava como menino e tinha pensamentos de menino e agia como menino. Hoje que eu tenho maturidade, eu me ajo como uma pessoa madura, tenho comportamento de maduro, eu ajo como homem. Existem áreas da nossa vida que o Senhor quer nos libertar, quer operar o milagre de uma forma definitiva. E sobre estas áreas nós precisamos atirar até a última flecha. Nós precisamos ir até o fim, ter uma vitória completa, fincar uma estaca, definir quem nós somos em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e aquilo na minha vida não conta mais. Não adianta o inimigo querer trazer de volta, não adianta a historinha que ele passou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Deus tinha um novo tempo para a história de Israel, Deus tinha um novo tempo para o rei Jeoás. O Senhor queria dar uma vitória completa sobre a Síria, mas ele atirou 3 flechas. E o profeta se indignou com isso. Alguns inimigos precisam ser erradicados da nossa história. Erradicados, o pastor já falou aqui nessa noite, arrancados pela raiz. Existem situações no nosso coração, raízes de amargura, situações não resolvidas, que nós precisamos resolver pela raiz e tirar completamente da nossa história, porque senão vai ser um inimigo e um gigante que se levanta para nos paralisar. Existe um perdão, existem perdões que têm que ser liberados definitivamente. Existem pessoas que nós temos que decidir perdoar completamente. Limpar, livrar, virar essa página da nossa história completamente. Deus disse para Daniel, tu porém vai até o fim, porque descansarás e repousarás, e no final do dia estará a tua sorte. Nós precisamos ir até o fim naquilo que nós começamos. Nós precisamos ir até o fim naquilo que nós começamos. No Pai, no nome de Jesus. Ir até o fim na nossa família. A família que Deus nos deu. Ir até o fim no ministério que o Senhor confiou nas nossas mãos. Ir até o fim na sua carreira, na sua profissão, na direção que Deus tem te dado. Na direção que Deus tem te dado. Ir até o fim na direção que Deus tem te dado é ser persistente. Ir até o fim fora da direção é ser cabeça dura. Aí não, aí a gente precisa se arrepender. Mas ir até o fim na direção que o Senhor tem nos dado. Porque repousarás e descansarás, e no final dos dias estará a tua sorte. O que mais me impressiona nessa história é que ele tinha na sua aljava todas as flechas que ele precisava, mas ele decidiu não atirar. Ele sabia o que ele tinha. Ele sabia que ele tinha o dom, ele sabia que ele tinha o talento, ele sabia que ele tinha o chamado, ele sabia que ele era escolhido, ele sabia que ele era separado, ele sabia que Deus tinha levantado. Eu estou falando isso para a nossa realidade. Você sabe que você pode orar, você sabe que você tem uma célula, que você tem uma igreja, que você tem irmãos, que você tem conselheiros, você sabe que você precisa liberar a palavra, você sabe que você tem que abençoar, você sabe que você tem que orar, você sabe que você tem que vir para a igreja. Nós sabemos, nós conhecemos as armas da nossa milícia. Quando se lança até a última flecha, a vitória ela é completa, mas quando se para no meio, os inimigos, eles não são plenamente derrotados. Não tem como lançar as flechas pela metade e exigir essa vitória completa. Nós decidimos a intensidade das flechas, mas a intensidade da vitória ela vai ser uma consequência. Se não atirar com intensidade, a vitória não é completa. Irmãos, não vamos nos enganar. A salvação ela é de graça, por intermédio da fé, mas o galardão ele depende do trabalho. A recompensa de Deus ela depende para o trabalho.
A intensidade que você coloca naquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos, o resultado vai depender da intensidade que você creu na palavra profética, que você creu na direção de Deus sobre a sua vida e que você fez aquela situação. O resultado ele vai depender dessa intensidade. Eu estou a colocar intensidade, a lançar todas as minhas flechas e colocar intensidade. E eu não quero nem saber o que está acontecendo no mundo, e eu não quero nem saber o que o inimigo está fazendo. Eu quero crer na palavra que foi liberada, encontrar a direção que eu preciso lançar as minhas flechas, e eu quero lançar as minhas flechas. E eu vou lançar as minhas flechas, irmãos. E eu aconselho você a lançar as suas flechas. Lance as suas flechas na célula. Esteja lá. Quando você vem para o culto, você está atirando flechas. Quando você ora, você está lançando flechas no mundo espiritual. Quando você adora a Deus, você está lançando flechas. Hoje eu falava para minha esposa, o que nos leva a acordar às 5:30 da manhã no domingo, para vir para a igreja? Eu quero atirar as minhas flechas. Porque enquanto eu estou aqui atirando as minhas flechas, o Senhor está lá me dando a minha vitória. E eu vou chegar segunda-feira na minha família, na minha casa, no meu local de trabalho, as portas estarão abertas. O Senhor estará trazendo à existência aquilo que não existe. O Senhor estará liberando caminhos, abrindo portas. Nós declaramos aqui, abrindo portões de bronze, quebrando ferrolhos de ferro. Na nossa vida é a intensidade das nossas flechas, da nossa adoração, da nossa oração, da nossa fidelidade, do nosso fervor. Tudo isso são flechas no mundo espiritual. E a intensidade da sua vitória depende da intensidade que você lança as suas flechas. Não economiza no reino. Não economize em fazer aquilo que é santo. Não economize em praticar justiça. Não economize em abençoar as pessoas. Não economize em fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito. Aquilo que é honroso, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama. Não economize em ajudar o irmão, o órfão, a viúva e o necessitado. Não economize em ser uma bênção na vida das pessoas. Não economize em liberar uma palavra profética que tem que ser liberada sobre a sua casa. Não economize em orar pela sua necessidade. Não economize em pedir a Deus. A Bíblia diz, bater e abrir-se-vos-á. Bate nessa porta até que as portas se abram. Não economiza. Lance até a última flecha que você vai ver a vitória de Deus. A primeira flecha tirada foi a flecha da direção, mas as demais no chão foram a flecha da intensidade. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 54, versículo 2 e 3. Alarga as tuas tendas, amplia as cortinas da sua habitação e firma as tuas estacas, porque prosperarás e transbordarás para a direita e para a esquerda. Creia na promessa de Deus, começa a largar as suas tendas, as cortinas da sua habitação e firmar bem as suas estacas, porque o Senhor tem um tempo novo para a sua vida. Define muito bem a sua identidade, aonde está o teu coração, quem você é e o que Cristo significa na sua vida. Defina muito bem, deixa uma estaca muito bem firme, porque você vai prosperar e você vai transbordar no Senhor, e por onde você passar, você vai ser um canal e uma fonte de bênção. Essa palavra é a mesma, irmãos. As estacas precisam ser firmadas, como aquelas flechas precisavam ser bem lançadas, com intensidade, para a vitória ser completa. Se o Senhor te deu a condição e a graça de fazer uma faculdade, faz direitinho, estuda direitinho, faz o que tem que ser feito, faz com intensidade. A Bíblia diz, se não me falha a memória, em Eclesiastes, tudo que o Senhor colocar nas tuas mãos, faz-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde eu e você vamos, não tem ciência, não tem estudo, não tem tecnologia, não tem carro, não tem nada disso. Se Deus te deu graça aqui nesta terra de fazer algo, faça conforme as tuas forças, faça bem feito, coloque intensidade. Se o Senhor colocou um pequeno grupo nas tuas mãos, faça com intensidade. Se o Senhor colocou uma família nas tuas mãos, cuida com intensidade. Nós devemos fazer com intensidade. Precisamos ter bem clara essa nossa identidade em Cristo. E toda essa história, irmãos, que nós lemos aqui, até a morte do profeta Eliseu, essa história de Eliseu mandando aquele homem atirar as flechas, e ele, por não discernir, ele não atirou todas as flechas. Ele achou que 2 ou 3 era suficiente. Ela nos leva a refletir algumas coisas. Primeiro, como eu disse, Deus dá a direção. Abre a janela e aponta para o Oriente. Então nós precisamos identificar muito bem, irmãos, na nossa vida, quem são os nossos inimigos. Quem são os inimigos da nossa história. E eu vou deixar bem claro, não são pessoas, tá? Não são pessoas. Pessoas, em algum momento, podem ser os instrumentos. Mas as pessoas não são os nossos inimigos, porque a Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestade das trevas nas regiões celestiais.
Jeoás não era espiritual, ele não entendeu isso. Ele não sabia que aquelas flechas, elas tinham, mas nós somos espirituais, a gente entende isso. Jeoás, ele estava lutando contra Amazias, seu irmão, enquanto o verdadeiro inimigo estava lá fora. Naquela ocasião, era Hazael. Nós precisamos reconhecer exatamente contra quem vamos lutar, quem está paralisando a nossa história. Em alguns momentos, pode ser a indiferença. A indiferença é o tanto faz como o tanto fez. A indiferença é a falta de amor. Às vezes o que está paralisando a nossa história e nos impossibilitando de ser uma bênção na vida das pessoas, nos impossibilitando de fazer alguma coisa de valor, de acordar às 5:30 da manhã no domingo, para estar lá fazendo, é porque o nosso coração pode estar tomado por indiferença. Não se importar com as pessoas, não se importar quem está bem, quem está mal. Indiferença é a falta de compaixão. Se a gente for tomado por uma falta de compaixão e nos tornarmos indiferentes ao que está acontecendo no nosso país, na família, sobre a vida daqueles que precisam, pode ter certeza que nós não atiramos todas as flechas. No dia que nós podemos fazer mais alguma coisa, se eu tiver que atirar uma flecha às 5 horas da manhã, eu não consigo. Se eu tiver que atirar uma flecha no dia que está chovendo, eu não consigo. Se eu tiver que desviar do meu caminho para atirar uma flecha, eu não consigo. Assim é quando a indiferença toma o nosso coração. A gente não consegue abençoar as pessoas. A gente não consegue ligar para alguém para liberar uma palavra profética, para liberar um versículo, para liberar uma oração. Quando a indiferença toma o nosso coração, nós não atiramos todas as flechas. A indiferença é um inimigo. A indiferença é um inimigo que nós precisamos combater com intensidade e eliminar completamente, erradicar do nosso coração. Mais um inimigo aqui. Letargia. A letargia espiritual. A falta de percepção espiritual. Se a gente não tiver um discernimento da ambiência espiritual, do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo no Brasil, se a gente não tiver o senso de urgência, que nós estamos vivendo a última hora, que Jesus está voltando, e que nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, se a gente não tiver essa percepção do que está acontecendo no mundo espiritual, isso também se torna um inimigo e nós não atiramos todas as flechas. A letargia é aquela pessoa que a sua casa, a sua família está sendo destruída, em vícios, em enfermidades, em depressões, e não consegue orar, não consegue buscar, não consegue lutar pela sua causa, pela sua necessidade. A letargia é esta situação. E a pessoa está lá vivendo no seu mundo natural, no seu dia natural, como se nada tivesse acontecendo, e não viu que Hazael estava entrando, e não viu que Hazael estava tocando nos seus irmãos, na sua família. Mais um inimigo, irmãos, do qual nós precisamos lutar, a incredulidade, que é a falta de fé. A incredulidade, a falta de fé, que às vezes nos inibe a lançar todas as flechas. Por que eu vou fazer se vai ser só mais uma vez? Para que eu vou orar mais uma vez se eu já orei tantas vezes? Por que eu vou mais em um culto se vai ser mais um culto? Isso é incredulidade, irmãos. É mais um inimigo que nós precisamos erradicar do nosso coração. Tudo aquilo que você for fazer, você tem que crer, assim como eu tenho que crer, que Deus vai produzir um efeito, que Deus vai produzir um resultado, e nós fazemos pela fé. Tem pessoas, eu vou dar um exemplo prático, tem pessoas que não começam uma faculdade porque não crê, porque não vê, porque não acredita que vai ter um futuro. Tem pessoas que não começam um projeto porque não crê que Deus vai romper, que Deus vai operar, e que Deus vai trazer à existência o que não existe. Tem pessoas que não começam o ministério, não entram no ministério, porque não conseguem crer que o Senhor vai usar a sua vida para libertar, para salvar, para curar e para levar as pessoas para o céu. Essa é a incredulidade, a falta de fé. Isto é um inimigo. O conformismo, irmãos. Eu acredito que algumas flechas nós não atiramos porque nós já estamos conformados. Eu estou numa situação boa demais, eu já tirei 3 flechas, eu já destruí 3 inimigos, eu já destruí 3 vezes o inimigo, para que eu preciso me desgastar e atirar mais uma flecha? A minha família está abençoada, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, para que eu vou sair por aí atirando flechas? Para que eu vou buscar tanto, para que eu vou orar tanto, para que eu vou me desgastar tanto? Estou conformado, mas a direção de Deus, atire até a última flecha. Não se conforme com a sua realidade. Se Deus tem mais para ser liberado sobre você e através de você, não pare. De manhã eu falei aqui para os irmãos que teve um ano que eu tive um gestor que falou: Ismael, para, já entregou demais, o resultado já está bom. Eu falei: não, eu conheci essa palavra e eu falei: eu vou atirar até a última flecha. Se Deus te deu força, se o Senhor te capacitou, se tem flecha na sua aljava, atira mais uma flecha. Tem mais vitória de Deus sobre a sua vida. Tem mais bênção de Deus sobre a sua vida.
Se você já está no ministério A, no ministério B, e pode estar no ministério C, e pode servir mais, e pode se engajar mais, e pode orar mais, e pode discipular mais, e ser discipulado, e pode estar mais presente, pode estar mais na célula, faça. A Bíblia diz: sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se você pode abundar, abunde. Se você pode transbordar, transborda, porque isso vai proporcionar vitória sobre a sua vida. Não se limita na sua realidade, porque o equilíbrio, às vezes a gente acha que a gente está totalmente equilibrado. Às vezes a gente acha que está tudo no lugar e Deus está nos instigando o nosso coração a dar passos. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não pode parar de lançar as flechas antes do tempo, porque a gente não sabe qual seria a flecha do próximo passo, da próxima estação de Deus na nossa vida. Se o Senhor te capacitou a fazer algo novo, faça, porque tem mais flechas para ser liberadas sobre as nossas vidas. Olha uma coisa que muitas pessoas fazem, e até mesmo fora do Brasil, que eu mesmo não tinha o hábito, ter uma única fonte de renda. Se você pode ter 2 empregos, 2 fontes de renda, 3, 4, 5, 10, faça. Se Deus te deu condições, faça. Se Deus te deu graça e sabedoria para isso, faça. Se o Senhor quer te levar para um tempo de prosperidade exponencial e te levar para ainda mais, vai, porque você vai abençoar muita gente. A tua vitória, a vitória de Jeoás, não era só para ele, era para a nação. Ele não poderia ter pensado só nele, ele tinha que ter pensado em toda a nação. Se o Senhor quer fazer de você uma pessoa grande aqui nesta terra, se lança, porque foi Ele que te escolheu e te nomeou para que você vá e dê frutos, e esse fruto permaneça. Os frutos do Senhor na sua vida serão abundantes e vão permanecer. Então, se você pode lançar mais uma flecha, lance. Se você pode fazer mais uma oração, faça. Se tem mais um projeto, faça. Não se conforme com a sua realidade, porque Deus tem mais e Deus tem o melhor. No nome de Jesus. Outro inimigo, preguiça espiritual. E outro inimigo aqui, a indisciplina, e por indisciplina nós podemos usar a palavra que a Bíblia usa também, a inconstância. A inconstância é um inimigo que nós temos que combater. A inconstância é um fruto das pessoas que são movidas por emoção. Um dia eu quero, o outro dia eu não quero. E aí o dia que eu quero, eu vou lá e atiro a minha flecha. E o dia que eu não quero, eu não atiro flecha nenhuma. O dia que eu quero, a semana que eu quero, eu faço meu devocional, eu oro, eu busco, eu me achego a Deus. E o dia que eu não quero nada. E aí, talvez nesse dia que a gente não queria nada, a gente perde a oportunidade, porque talvez nesse dia a gente ia lançar a flecha da nossa vitória. Por isso que nós temos que ser constantes e lançar as nossas flechas todos os dias. Seja constante em todos os lugares onde Deus te colocou. Constante no seu trabalho, todo dia com a mesma intensidade. Eu já falei aqui, firmes e constantes. Constantes na sua igreja, todos os dias na mesma intensidade e cada vez mais. Constante na sua família, todos os dias na mesma intensidade. Constante na sua devoção ao Senhor, na sua intimidade com Deus, todos os dias na mesma intensidade. Você nunca sabe e eu nunca sei qual vai ser a flecha da minha vitória. Tem pessoas que param uma flecha antes da flecha do romper de Deus na sua vida. Se Deus não te deu a direção, se as flechas não acabaram na sua aljava, e se Deus não te deu a direção de parar, continue lançando as suas flechas. Continue tentando e fazendo e dando passos. Não deixe as tuas emoções te levar a uma paralisia. Não deixe as tuas emoções te levar a uma condição onde você vai parar de lançar as tuas flechas em nenhuma área da sua vida. O dia que você acorda de mau humor, você continua sendo pai dos seus filhos, você continua sendo marido da sua esposa ou mulher do seu marido, você continua sendo filho de Deus, você continua tendo compromisso, você vai trabalhar do mesmo jeito, você vai fazer, e pronto. Se você não acordou bem, toma um café e vai à luta. Sem ser emotivo, sem indisciplina, sem inconstância. Vai ser constante do mesmo jeito. Porque neste dia, pode ser que você vai lançar a flecha da sua vitória definitiva. No nome de Jesus. Outro inimigo que nós temos que combater é a procrastinação. Deixar para amanhã o que nós precisamos fazer hoje. Tem pessoas que sabem, porque o Senhor testificou no coração. Esse encontro Vida Vitoriosa, esse bem-vindo, vai ser a flecha da minha vitória. Aí a procrastinação fala assim, não, no bem-vindo de abril eu vou. No bem-vindo do ano que vem eu vou. Esse pedido de perdão que eu preciso fazer. Esse gesto de perdoar que eu preciso liberar, vai ser a flecha da minha vitória, é o que vai destravar a minha vida. Depois eu vejo, se a semana que vem eu faço isso aí.
A semana que vem eu ligo para quem eu tenho que te ligar, eu falo com quem eu tenho que falar. A procrastinação, deixar para amanhã, especialmente no contexto espiritual, o que nós temos que fazer hoje. Nós não podemos fazer isso. Se tem flechas que precisam ser lançadas hoje, você precisa lançar hoje. Se tem flecha que tem que ser lançada amanhã, você precisa lançar amanhã. Amanhã eu tenho algumas flechas para lançar. Na minha vida pessoal, no meu trabalho, eu vou lançar essas flechas. De manhã, quando eu acordar, 8 horas da manhã, quando eu chegar no trabalho, eu sei para quem que eu tenho que ligar, eu sei com quem eu tenho que falar. Flechas que o Senhor me fez discernir ao longo do dia. Que eu creio que vai destravar ainda mais a minha história. O Senhor colocou flechas nas suas mãos. Se você entendeu que você precisa lançar essa flecha nesse tempo, nessa estação, não deixe para o próximo tempo, não deixe para a próxima estação. Se você entendeu que é nesse tempo que você vai ser um canal de Deus para abençoar sua família, para convidar a sua família, para ir atrás de irmão, faça isto hoje. Porque nós não sabemos que mal possa acontecer amanhã. Faça isto hoje. Se você entendeu aqui, irmãos, nesse mesmo contexto, que tem algum irmão da célula, que de repente já tem um tempo que não vem, e você não sabe o que está acontecendo, mas você está deixando, mas você entendeu que você precisa lançar uma flecha para abençoar a vida dele, uma palavra profética que vai liberar a vida dele, lance. Às vezes o Senhor fala para a gente retém. Já aconteceu isso com você? Você olhou para o irmão, sentiu de liberar um versículo sobre a vida do irmão e você não fez? E você não sabe que aquela palavra, aquele versículo, era justamente o que aquele irmão estava pedindo para Deus a semana inteira que alguém falasse com ele? E o fato da gente deixar passar. O Bill Johnson, ele fala que a obediência tardia, ela não tem o mesmo efeito da obediência no tempo. Ela tem efeito, mas ela não tem o mesmo efeito. Então, se existem áreas que o Senhor falou que você precisa lançar flechas hoje, lance hoje. Outro inimigo que nós temos que combater, a falta de autorresponsabilidade, responsabilização. Sempre achar um culpado para os nossos problemas. Colocar a culpa na esposa, no filho, no chefe, no irmão, no amigo, no líder da igreja, achar um culpado para os nossos problemas. Isso é um hábito que nós temos que combater na nossa vida. Isso é um inimigo que nos impede de lançar todas as flechas. Eu não vou lançar as flechas porque quem tem que lançar é o pastor. Eu não vou lançar as flechas da oração, de me incomodar com uma situação que Deus me mostrou, no meio da minha casa, da minha família, da minha célula, que Deus tem instigado o meu coração para orar. Eu não vou lançar a célula porque é o meu líder que tem que lançar. O pastor sempre orienta, se o Senhor mostrou para você, é você que tem que fazer. Debaixo de uma direção, debaixo de uma palavra, debaixo de uma ordenança. Se o Senhor mostrou para você, você tem que pegar e fazer. Se a sua família está com problema ou precisa romper ainda mais, é você que tem que orar. Essas flechas é você que tem que lançar. Enquanto você achar que a responsabilidade é de outro, você não vai lançar as flechas que você precisa lançar. Se Jeoás achasse que era o profeta Eliseu que tinha que fazer alguma coisa, que era outra pessoa que tinha que fazer alguma coisa, que era o seu capitão que tinha que fazer alguma coisa, porque ele estava no lugar de conforto, ele não lançaria todas as flechas. A falta de responsabilização é um inimigo que nós temos que erradicar. Esses todos os inimigos que eu falei, irmãos, obviamente que o Satanás está por trás de todos. Se a gente não erradicar da nossa vida, um dia lá na frente, quando a gente precisar, quando o Senhor quiser acelerar a nossa história, e a gente precisar dar passos maiores, esses inimigos vão bater na nossa porta. Essas situações vão bater na nossa porta, e vão tentar atrapalhar a minha e a sua vida de novo. Ou nos dias maus, nos dias que a adversidade chegar, a gente vai voltar lá e vai querer buscar um culpado. E aí a gente começa a destruir a nossa história e sabotar a nossa história. Contra esses inimigos, nós precisamos atirar até a última flecha. Às vezes nós estamos lançando flechas em pessoas, acreditando que vai resolver a nossa causa, mas jamais atire flechas em pessoas. Flechas, dardos inflamados, eu quero dizer aqui. Não adianta brigar, expor, virar as costas, quando a mudança precisa acontecer na nossa mente e no nosso coração. Não atire flechas no seu filho, com palavras de maldição. Não lance flechas sobre a sua casa, flechas inflamadas com palavras de maldição. Não vai resolver o problema. Se existe alguma situação ali, algum contexto, provavelmente você vai resolver em oração, em adoração. Nós já vamos falar aqui disso. Não atire flechas na sua esposa ou no seu marido, lançando palavras que machucam. Não adianta. Não adianta, a culpa é sua, porque você é isso, porque você é aquilo. A sua luta não é contra a carne e não é contra o sangue. É contra os principados e potestades das trevas nas regiões celestiais. Não sabote a sua história achando que atirar em um irmão e uma pessoa vai resolver os seus problemas, porque não vai. Não sabote a sua história ferindo as pessoas, machucando as pessoas, achando um culpado para aquilo que você tem que fazer, para aquilo que você precisa viver, para aquilo que eu tenho que viver. Para aquilo que eu preciso buscar em Cristo, que já está liberado sobre a minha vida. E eu só preciso me chegar.
Não atire flechas nos seus amigos, lançando sobre ele culpa ou condenação, julgando, apontando o dedo, falando quem vai para o céu, quem vai para o inferno, anulando as histórias das pessoas, gerando condenação sobre a vida das pessoas, paralisando a história das pessoas à luz do seu próprio entendimento, e não da Bíblia. É terrível, irmãos, quando isso acontece. Eu falei aqui da minha história, uma palavra de alinhamento, eu não sabia que gerou um efeito, que depois eu tive que me retratar, e na medida do possível orar para que o Senhor venha anular toda essa situação. Então nós não podemos atirar flecha nas pessoas, achando que isso vai resolver o nosso problema. Tem um provérbio antigo que diz que 3 coisas não voltam atrás, né? A flecha tirada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Porque tem flecha que se nós lançarmos, nunca mais a gente vai restaurar esse relacionamento. Tem situações, tem linhas de ofensa que se nós passarmos, o Senhor opera o milagre, o Senhor perdoa, o Senhor restaura, mas a consequência, humanamente falando, ela vai permanecer. Então tem palavras, tem flecha que se nós lançarmos, elas não vão voltar atrás. A gente tem que discernir muito bem que as flechas que nós estamos lançando são flechas que abençoam, que geram vida e que acertam um alvo específico, que vai trazer bênção sobre a vida das pessoas. Então nós precisamos refletir quem são os verdadeiros inimigos da minha história. Não adianta achar culpado, achar pessoas. Nós precisamos entender quem são os verdadeiros inimigos da nossa história. A segunda coisa que nós precisamos entender, por que muitas pessoas desistem e por que nós não podemos desistir. Por que nós não podemos parar no caminho. Todos nós, como eu disse aqui, temos flechas que o Senhor liberou sobre as nossas vidas para lançar. Mas às vezes a gente decide parar no meio do caminho. Às vezes a gente decide não lançá-las. As circunstâncias, irmãos, cansam as pessoas. Às vezes a gente passa e todo mundo passa, tá? Quem não passar aqui me ensina como. Por uma fase de esgotamento. Esgotado. Não aguento mais. No meu local de trabalho. É só tribulação, é só situações. Quero sair. Quero ir para um lugar de fuga. Em 2016 eu queria ir embora do Brasil, irmão. Estava cansado de tudo isso. Estou aqui ainda dando glória. E vou continuar, tá? Querendo fugir da família porque cansou, porque não aguenta mais. Querendo fugir dos filhos, da responsabilidade, do ministério, daquilo que Deus colocou na sua mão, da célula, disso, daquilo. Ei, cansar faz parte do processo. Mas quando nós cansamos, nós não paramos, nós descansamos. E depois que a gente descansa, a gente retoma. Da onde a gente parou. Mas aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nós não abrimos mão. Eu trabalho, irmãos, no mesmo lugar há 24 anos. Já passei por N crises econômicas no Brasil e no mundo. Tive que resolver problemas gravíssimos. Cheguei a situações de exaurimento emocional e psicológico. Vi muitos amigos batendo pino. Não que isso seja saudável, mas que as lutas, o cansaço, ele faz parte do processo. Mas nos dias que a gente estava cansado, a gente orava, pedia graça e falava: Senhor, me dá forças para continuar lutando. Não me tire a luta, não me poupe da luta. Me dá forças para vencer essa luta, porque essa luta tem recompensa. Eu não quero parar de atirar as minhas flechas, porque vai me trazer vitória. É a flecha da minha vitória. Tem recompensa para a minha vida. Eu quero que o Senhor me dê forças para atirar mais uma flecha. Para tentar mais uma vez. Para pôr a mão em mais um projeto. Para lutar mais uma vez. Para ir mais um dia para a igreja. Para ir mais um dia para o culto. Para ir até o fim. E parece incrível, irmãos, que nos dias maus, talvez você já passou por algum dia mau, algum dia difícil em alguma área da sua vida. O que você fez para resolver? Tem pessoas que tomam medida radical, tem pessoas que fazem muitas coisas, dá pirueta, grita, faz barulho, vai para o Instagram, faz o que for e não resolve. Mas se você simplesmente continuar no mesmo lugar, na mesma posição, a sua perseverança, daqui a pouco tudo isso vai passar. O mar de problemas passa e você vai sair do outro lado fortalecido e vitorioso em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então é assim a nossa vida, irmãos. Nós não paramos de atirar as flechas enquanto temos flechas na aljava. A gente não para de tentar. Por desânimo, por circunstâncias difíceis que vêm, faz parte do processo. Lucas, nos versículos 18, no capítulo 18, os versículos de 1 a 7, vai falar de uma irmã que estava passando por uma situação difícil, foi injustiçada. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia uma cidade, um certo juiz, que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atendê-la, mas depois ele disse consigo:
Ainda que eu não temo a Deus e nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, eu hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Quem clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos, porém, que depressa lhes fará justiça. Quando você persevera a despeito de qualquer situação, o céu te ouve. O Senhor entra na sua causa, e o Senhor muda a sua realidade. O Senhor, Ele te faz justiça, quando você não desiste. Aquela viúva, ela batia na porta daquele juiz de manhã, à tarde, à noite, julga a minha história, olha a minha causa, muda a minha realidade, opera o milagre que eu preciso. E aquele juiz que não temia, não respeitava Deus, não temia Deus e não respeitava o homem, um dia ele falou: eu vou atender essa mulher, senão ela não vai me deixar em paz. Que dirá o nosso Pai que não é iníquo, que é amoroso? Que dirá nós que somos filhos escolhidos, se Ele não vai fazer justiça pela nossa causa, quando nós batemos todos os dias, até que Ele nos ouça. A Bíblia diz: bater, bater e abrir-se-vos-á. Continue batendo na porta que você precisa que seja aberta sobre a sua vida, porque essa porta vai se abrir. A direção aqui, ela foi a mesma para essa viúva: não desfalecer, continuar lutando pela sua causa, continuar buscando as promessas de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família, até o dia que você vai romper o extraordinário. E aí você vai ser como os que sonham, e falando: grandes coisas tem feito Deus por mim, por isso eu estou alegre. Nós precisamos lançar as nossas flechas como Daniel, que orava de manhã e à tarde e à noite. Em todo o tempo que você tiver, e você tiver uma direção de Deus, lance as suas flechas. Se você está no meio do seu dia, no seu carro, e você sentir a presença de Deus, sentir a vontade de orar, ore. Lance as suas flechas em todo o tempo. A Bíblia diz em tempo e fora de tempo. Então, procure fazer isso de forma disciplinada, de forma intensa. Nós precisamos lançar nossas flechas no domingo, mas também na segunda e na terça e toda semana, lançar até o dia que o Senhor julgar a nossa causa e a nossa vitória, como Jesus instruiu. Lance todos os dias, não só no domingo na igreja. Viva uma vida de louvor e de adoração durante a semana na sua casa, de percepção espiritual, de discernimento espiritual. De discernir espiritualmente o que está acontecendo na sua família, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua célula, e orando em todo o tempo por isso, para que você lance todas as flechas sobre o inimigo certo. Em Gálatas 6:9, a Bíblia diz: não se canse de fazer o bem, que a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Aqui da mesma forma, irmãos, eu poderia até parafrasear esse Gálatas 6:9 e falar: não se canse de lançar as suas flechas, porque ao seu tempo a vitória vai chegar, se você não houver desfalecido. Está tudo bem, irmãos, ser perseverante. Nós precisamos lançar 2, 3 vezes, 4. Quantas vezes, irmãos, em quantas portas nós não batemos? Dezenas de vezes. Eu lembro da história de Naamã sempre, que está um pouquinho antes aqui em Reis também, capítulo 5 ou 7, se não me engano, de 2 Reis, que Naamã teve que mergulhar 7 vezes, né? Mas a nossa história, irmãos, às vezes a gente precisa mergulhar 30 vezes antes de viver o milagre. E está tudo bem. Mas o milagre vai valer a pena. Talvez você está tentando há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Tenta mais uma vez. Porque quando o milagre de Deus chega... Irmãos, aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava há 12 anos tentando. Ela estava há 12 anos lançando flechas, tentando médico, gastando seu dinheiro, gastando seus recursos, até o dia que ela sabia que Jesus estava passando, e ela falou: eu vou tocar nele. Agora eu vou lançar a minha flecha certeira, agora eu vou tocar nele. Mas ela não parou, ela não desanimou e não desistiu, porque ela sabia que quando o milagre dela chegasse, ia valer a pena. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela é como uma gravidez. Juliana está ali grávida, daqui a pouco a Laurinha vai chegar. A bênção do Senhor é como uma gravidez, vai sendo gerada, vai sendo gerada, vai sendo gerada, e perto de se dar à luz, é uma dor, é um incômodo, é uma situação, mas depois que a criança chega, a bênção ela é tão grande que a mulher não se lembra da dor que teve. A bênção de Deus vai sendo gerada, vai sendo gerada, vai sendo gerada, e essa bênção ela não vai vir, nós não vamos dar a luz ao vento. A bênção ela vai realizar na nossa vida, ela vai acontecer. À medida que nós vamos lançando flechas, o Senhor vai gerando a nossa bênção no mundo espiritual, até chegar o dia que ela rompe. E ela rompe, irmãos, e ela acontece. Para quem persevera, ela acontece. Existe um problema aqui nessa história, irmãos, que nem toda vitória vai vir na primeira flecha que você lança. Quem me dera. Não, é o meu sonho, meu sonho realizado. Quem dera se toda vitória viesse na primeira flecha que você lança. Quem dera.
Quem dera se às vezes você não precisasse. Eu outro dia orei e falei, Jesus, já estou pior que Naamã aqui, Naamã mergulhou 7 vezes, eu já estou na 15ª vez que eu estou tentando e não consigo. Mas continuo lançando as minhas flechas. Sobre a sua casa, sobre a sua família, da mesma forma. Se você precisa lançar mais uma flecha, lance, dar mais um passo, dê, sem desanimar, sem parar, porque um dia a vitória vem e ela é completa, e quando aquela viúva foi curada do seu fluxo de sangue, tudo na vida dela fez sentido, e ela falou, valeu muito a pena. Valeu a pena demais, valeu a pena demais. Quem carrega um chamado, irmãos, não carrega um peso, carrega um privilégio. Você não carrega um peso sobre o seu ombro, você carrega uma bênção. A sua realidade, a família que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu é o sonho de muita gente. A minha realidade é o sonho de muita gente. Eu não ando como quem anda se arrastando, porque eu carrego um privilégio sobre a minha vida. Eu quero fazer mais. Irmãos, se eu pudesse, meu dia teria 48 horas, para lançar mais flechas ainda. Porque na hora que a vitória começar a chegar, irmãos, eu não vou ter aonde guardar, como a Bíblia diz. Existe recompensa para o nosso trabalho no Senhor. A saúde que Deus vai liberar, a paz, a graça, a bondade sobre a sua família. A Bíblia diz que no dia da adversidade Ele nos esconde no recôndito dos tabernáculos. No dia que a adversidade vem sobre a terra, o Senhor te esconde. E dinheiro nenhum paga a bênção de Deus sobre a mim e sobre a sua vida. Existe uma recompensa. Nós não carregamos um peso, nós não andamos arrastando. Nós carregamos um privilégio sobre a nossa vida de ser participantes do reino. Você tem flechas na sua mão para serem lançadas sobre um propósito específico. A decisão ela vai ser sempre sua. Você pode decidir manter as flechas na sua aljava, mas você pode decidir lançar essas flechas e colher as vitórias. Vitória, vitória, vitória. Ismael, a sua mensagem só de vitória é só de vitória. É só de bênção, porque eu sei que se você lançar as flechas, é isto o que Deus tem para a sua vida. O Senhor é fiel. O Senhor ele é mais justo do que esse juiz que nós lemos aqui. E se você bater nessa porta, ela vai se abrir e Ele vai julgar a sua causa. Agora eu queria somente para encerrar aqui, já queria convidar os irmãos do louvor, para a gente ir encerrando as flechas que o Senhor colocou nas tuas mãos. Quais foram as flechas que o Senhor colocou nas tuas mãos? Existem algumas flechas que o Senhor colocou na mão de todos nós. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas. As flechas que o Senhor colocou nas suas mãos são poderosas para destruir fortalezas, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As nossas orações são flechas do mundo espiritual. As nossas palavras são flechas do mundo espiritual. O nosso louvor e a nossa adoração são flechas do mundo espiritual. E até mesmo as nossas lágrimas são flechas do mundo espiritual, que Deus vê, que Deus colhe, e pelas quais o Senhor opera um milagre. Então tira essas flechas da aljava. Tira a flecha do fervor da aljava, do despertar, do avivamento da sua aljava. Tira as flechas da oração da sua aljava. Intensifica na oração, intensifica na adoração. Porque como eu disse, enquanto você está aqui, honrando o nome do Senhor, o Senhor está abençoando a sua semana. Enquanto Jesus estava lá no monte orando, na hora que Ele descia do monte era céu na terra. Enquanto você está lançando as suas flechas, que vão fortalecer a sua vida, o Senhor está dando vitória em áreas que você não imagina. O Senhor está guardando a sua casa e a sua família de uma forma que você nem imagina. A Bíblia diz que o justo, fui moço e agora sou velho, eu nunca vi o justo ser desamparado e a sua descendência mendigar o pão. A justiça daquele homem foram flechas que ele lançou, que protegeu toda a sua descendência. Existem flechas que você vai lançar para colher vitória na vida do seu filho. Existem flechas que você vai lançar para você vai lançar flechas na igreja, no mundo espiritual, para você colher vitórias no seu trabalho. Porque quem abre as portas é o Senhor. E a porta que Ele abre, o homem não fecha. A porta que Ele fecha, o homem não abre. E as portas primeiro, elas são abertas no mundo espiritual, para depois serem abertas no mundo material. Os louvores são flechas, irmãos, poderosas, nas mãos do Pai. Mesmo as nossas lágrimas, como as lágrimas de Ana, eram flechas, que o Senhor operou um milagre na vida dela, porque Ele viu a sua sinceridade. Paulo e Silas, e é isso que nós vamos cantar e declarar aqui nessa noite, em Atos capítulo 16, versículo 25. Eles estavam numa situação de cativeiro e de opressão. O inimigo cercou, aprisionou humanamente falando a vida deles. A gente conhece a história. Mas eles tinham armas, eles tinham flechas na aljava. E ele falou: eu vou lançar essa flecha hoje. A despeito de toda a situação,
eu vou adorar o Senhor hoje, eu vou orar hoje, eu vou abrir a minha boca hoje, essa situação muda hoje, a situação da minha casa e da minha família muda hoje, vou viver o romper de Deus hoje, os céus vai conhecer o meu louvor e a minha adoração nos dias maus, no dia de tribulação. Em Atos no capítulo 16, no verso 25, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam, e todos os presos ouviam, e Deus operou um terremoto, que os alicerces do cárcere se romperam, as portas se abriram, os ferrolhos de ferro caíram, e todos foram soltos, e houve ali naquele lugar um romper de Deus, e houve naquele lugar um livramento de Deus. A flecha que o Senhor tem colocado nas suas mãos nesse dia, são flechas de livramento e flechas de vitória. As suas orações no mundo espiritual, elas vão subir para a sua vitória. Existem pessoas que vêm aqui nesta noite, irmãos, há uma flecha de viver a sua vitória e o seu romper. Não desista, continua, a despeito de todas as situações, lance mais esta flecha, que o céu conheça mais uma vez o louvor que sai dos teus lábios e a tua adoração são como flechas, não somente quando você adora ao Senhor aqui na igreja, mas no momento que você está lavando louça ali, falando com Deus, Ele está te vendo, e a sua oração e a sua adoração, ela tem um efeito no mundo espiritual. No momento que você está na sua casa, no seu devocional, o Senhor está te vendo, e a sua sinceridade de coração ali naquele lugar, tem subido como flechas diante de Deus, e o Senhor Ele tem conhecido, e eu quero declarar que é tempo de vitória, e eu quero declarar que é tempo de nós vivermos a recompensa dessas flechas que estão sendo lançadas. A sua história, ela não termina no caos, a sua realidade não termina num cativeiro. Deus tem libertação para a sua vida. O Senhor tem um tempo para todos nós, para a sua igreja nesta terra. Eu quero declarar que você vai voltar para a sua casa, e você vai perceber que alguns alicerces ali começaram a tremer, que o terremoto de Deus que veio sobre essa realidade começou a abalar alguns alicerces. O filho não está da mesma forma, a família não está do mesmo jeito. O que está acontecendo com esse menino? O que está acontecendo com essa família? Quando as situações começarem a tremer no seu ambiente de trabalho, não tenha medo, é o Senhor abalando os alicerces para mudar os cenários, e quando Ele muda os cenários, Ele manifesta a sua glória. O Senhor está começando a mudar os cenários para favorecer os teus filhos, para favorecer aqueles que têm lançado as suas flechas de manhã e à tarde e à noite, e têm perseverado nas orações e no partir do pão e na doutrina dos apóstolos, e o Senhor vai acrescentando. Nesta noite nós vamos lançar flechas sobre as nossas células, nós vamos lançar flechas sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre a sua saúde, em adoração, em louvor, e você vai colher a recompensa de Deus, porque o Senhor já está agindo, o céu já está agindo. Quando você decidiu vir para este culto, quando o Espírito Santo instigou o teu coração a vir para este culto nesta noite, você não sabia que você estava lançando flechas no mundo espiritual, que vai surtir efeito, que vai te dar vitória, no nome de Jesus. Eu queria te convidar, se você pudesse colocar de pé e fechar os teus olhos.